Há mais de 15 anos no mercado, a Camelo Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camelo Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camelo Tintas. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Pensou em segurança? Carlos System é a solução. Instalação de alarmes, cercas elétricas, concertinas, portão eletrônico, câmeras de monitoramento, interfones e muito mais. Tenha em sua empresa ou residência um serviço de qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Informações, ligue ou nos chame no WhatsApp 43 984927796. Rua Tamarino 287. Bairro Laranjeiras, Londrina, Paraná. Carlos System, garantia e tranquilidade para o seu patrimônio. Bateu aquela fome. A Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto é o lugar certo. Com um cardápio variado todos os dias. É uma delícia. Venha já saborear as delícias do Feijão no Ponto. Ou se preferir, peça pelo delivery. Telefone 43 3327 9300 ou no WhatsApp 43 99110 4550. Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto. Comida caseira é aqui. Avenida José de Lima Castro, número 38, Jardim Nova Olinda, Londrina. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da comunidade evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu as romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder. Destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Sei
mais além, no céu onde os temores vão cessar. Sim, vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido. Muito bem, amados e queridos amigos e irmãos internauta. Olha, estamos aí com vocês mais uma vez. Pastor Wilson tem a imensa alegria de saudar a todos amados com a preciosa, bendita paz do Senhor Jesus, ao som desse belíssimo hino. Álvaro Tito, hein, matando saudade aí. Não há barreiras. Olha, querido, eu quero agradecer você que está aí com a gente, viu? Lembrando que hoje é sexta-feira, feriado nacional, dia 21 de abril, e estamos, conforme sempre eu digo a vocês, viu? Olha, nós estamos no posto de trabalho aonde Deus tem nos colocado. Você entende isso? É tão bom quando você está trabalhando num determinado lugar, sabendo que não apenas o teu patrão te colocou ali, mas o próprio Deus te colocou, seja numa empresa, seja num comércio, numa indústria, como você quer entender, numa fazenda, num sítio, e no nosso caso aqui, na igreja, diretamente da Deus Vivo Web TV, falamos com todos os amados. Eu acho que é o mesmo sentimento aí do Lipe, que está aí monitorando os botões eletrônicos, e o pastor Júlio, que trabalha conosco aqui também. Tudo bem? Pastor Júlio, bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Wilson, Felipe, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham pela Deus Vivo Web TV, neste feriadão, né? Dizem que é dia do Tiradentes, né, pastor? 21 de abril, é uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, aquele pedido que faço todos os dias para vocês, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí a sua curtida, vai ali no joinha ali e aperta lá, e também acione o sininho de notificação, e melhor ainda, sabe o que você pode fazer? Você pode ser um agente de evangelização, você pode ser um canal de bênção para alguma família, para alguma pessoa que esteja precisando. Compartilhe esse link, mande para mais alguém, porque daqui a pouquinho nós vamos pregar a palavra que transforma, o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra que transforma o homem, e essa palavra pode chegar até uma pessoa que você vai passar o link. Então faça isso nesse momento, nem que você perder aí 2 minutinhos aqui do programa, transmite esse link para alguém e vamos juntos aí falar do Evangelho de Cristo Jesus. Muito bem, eu vou pedir pro Lipe voltar esse louvor que você está rodando de fundo no começo, ouça, que coisa linda também, e já voltamos aí com vocês. Pode ser, Lipe, tranquilo? A razão da minha vida, um amor que me envolveu, em suas mãos há um carinho que só sente o que crê, o maior amor do mundo. Não se pode comparar, é o amor do meu Jesus. Matando saudade, queridos, maravilha mesmo. Olha, eu quero chamar a sua preciosa atenção,
Queridos, nós estamos aqui com os trabalhos naturalmente marcado durante o período da semana, mas nós estamos assim rumo à grande expectativa para os próximos dias, agora 11, 12, 13, é isso mesmo da conferência? 12, 13 e 14. 12, 13, 14, 12, 13 e 14, né? Me perdoe, meu, né? A conferência missionária. Mas já eu complemento para vocês esse aviso aí. Só quero lembrar vocês que, olha, amanhã, sábado, é o culto da nossa juventude, quer dizer, realizado por eles, mas é o culto ao Senhor Jesus, logo todos devem, podem, venha estar com a gente. E quem vai estar pregando nesse culto da juventude amanhã, pastor Júlio? A jovem Rafaela, né, a irmã do Lipe, vai estar trazendo a mensagem do Senhor Jesus Cristo, vai ser o canal de bênção para as nossas vidas e para você também, que eu tenho certeza aí que você vai colocar na sua agenda. Faça isso, vem estar conosco, o Senhor tem uma palavra para você. Jovem, não fique de fora, tá bom? Deus tem feito algo tremendo no nosso meio, no meio da nossa juventude e também quer fazer na sua vida. Vem estar conosco, 19h30, a jovem Rafaela pregando a palavra do Senhor. Juventude, vocês estão na ativa, né? Vocês têm feito trabalhos tremendos, nós não podemos deixar de orar, de estar pregando a palavra e de envolver com as coisas do Senhor. Então os pais devem entender, dar todo o apoio e vai ser uma alegria, né? Primeira vez que vamos ver aí a jovem Rafaela pregando, o irmão dela que é o Lipe já pregou esses dias. Enfim, nós temos aqui um batalhão de jovens que eles estão desenvolvendo de uma forma tremenda, até com a pregação da palavra do Senhor. Tudo bem? E dia 30, pastor Júlio, dia 30 nós vamos ter então aqui o culto normal, domingo às 19h, é o culto normal, aberto para todos, mas a gente vai voltar as nossas atenções para os casais, pastor, a gente vai consagrar as alianças dos casais, pastor. Exato, pastor, como o senhor mesmo já disse, é um culto normal, voltado as atenções aí para todos os casais, né? Então, todos são convidados, todos devem estar aqui conosco, né? Seja o solteiro, a viúva, a família toda, né? Nosso Ministério Infantil vai estar acolhendo as crianças normalmente aqui nas salas e vamos ter um momento de consagrar as alianças e orar aí por todas as famílias, por todos os casais. Também é de suma importância que você venha. Eu creio que Deus tem uma bênção para a sua casa, para a sua família e para os casais, pastor Wilson. Eu tenho certeza, então os casais da igreja, como se citou, e os casais que desejarem estar, eu peço que a igreja toda esteja então em oração pelas famílias, especialmente pelos casais, que têm sido tão, eu diria assim, atacado, vou usar essa expressão assim, né? Mas nós cremos no Deus que blinda o casal, que cobre com o sangue dele e que o casal se torne então aí uma coluna aonde é a origem da família. Dia 30 vocês não podem ficar de fora, tudo bem? Vamos lá então, eu quero que o Lipe prepara para nós aí aquele vídeo da conferência missionária, onde vamos receber aí pastor Fernando e pastor também Genival Bento. Vamos lá, Lipe, para nós aí. Vem aí, conferência missionária O Noivo Vem, dias 12, 13 e 14 de maio às 19h. Preletores, pastor Fernando Souza, da AD Maria Cecília e do pastor Genival Bento. Trema toda a terra na presença do Deus de Jacó. Só Ele é Deus e transforma os seixos em mananciais de água. E o melhor que eu tenho para te dizer, você que tem promessa, permaneça fiel, porque eu não precisei dar jeitinho não. Eu não precisei colocar lente de contato, não precisei dar escova no cabelo, não precisei usar terno do 007, não precisei. E a melhor notícia é que eu ainda continuo pobre, sou semi-analfabeto e ainda continuo preto, mas Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Você não pode ficar de fora. Conferência missionária O Noivo Vem. Local,
Rua Sidraque Silva Filho, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Realização: Comunidade Evangélica Deus Vivo Sede. Ele vem brilhando como o sol. É maravilha, tá chegando os dias, o coração está batendo mais forte, hein, pastor? Eu estou na expectativa e falo aqui pro Felipe, não precisa nem fazer chapinha, viu, Felipe? O Senhor fez na vida do pastor Genivaldo, pode fazer na sua também, e eu creio que ele vai fazer, pastor Wilson, né? Eita, tá aí, nós... Pastor Genival Bento, 12, 13 e 14 de maio. Pastor Wilson, eu não vejo a hora. Eu fico feliz, pastor Júlio, eu me lembro, o pessoal fala assim que pastor, você é saudosista, e eu digo uma coisa, meu amado, se você não for saudosista, é que alguma coisa morreu dentro de você. Claro que tem que viver aqui o presente, aqui agora, mas eu digo uma coisa, quando você lê a Bíblia, aliás, nós temos uma mensagem que a gente vai voltar alguns anos atrás, eu posso dizer, alguns milênios atrás, mas a palavra é tão viva, aleluia, tão atualizada, queridos, né? Porque o nosso Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não traia sua mente dizendo assim, é saudosista. Não traia sua mente com isso, porque se você aceitar a mentira da tua mente, você vai aprender a viver na mentira. A nossa memória é algo fenomenal. Então, seja saudosista, mas não esqueça que você está nesse presente. Mas lembre das coisas maravilhosas que aconteceram, pastor. Que aconteceram aqui nesse lugar, hein, pastor? Pastor, não só aqui, como toda a minha caminhada na igreja, no outro ministério em que estive. E a gente lembra assim e o nosso coração estremece, né? O senhor falou aí a mentira da sua mente. Uma máxima construída na escola de Frankfurt, na Alemanha, é que uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Quem estuda sobre a questão do socialismo, do comunismo, vai entender do que eu estou falando. E o diabo, isso é uma coisa de Satanás, e o diabo ele quer que você acredite nisso, tá? Mas a palavra de Deus, ela é atual. Aliás, ela é o jornal de amanhã cedo que você ainda não leu, que você vai ler. Quer saber o que vai sair no jornal de amanhã cedo? É a palavra de Deus. Então, queridos, olha só, essa é a palavra viva e eficaz. Nós não somos saudosistas não, mas nós já vimos Deus fazer coisas tremendas, pastor, e eu creio que nós vamos ver de novo. É, com certeza. Então está aí essa conferência, viu, amados? Conferência é para conferir, é um despertamento missionário. Os jovens já fizeram aqui uma peça domingo passado, acho que foi isso, retrasado a respeito aí do chamado. Enfim, amados irmãos, olha, é dia 12, 13 e 14 de maio, sexta, sábado, domingo. E quem diria, hein? Eu estou tão feliz de receber esses dois servos, né? O pastor Fernando já pisou aqui no altar, mas agora onde vai pisar o pastor Genivaldo? Aqui no altar da Deus Vivo. Ô amados, venham estar com a gente, né? A gente vai preparar toda a equipe aqui, tudo bem? Toda a equipe, e a gente vai poder receber vocês com muita alegria. E o mais lindo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai estar com a gente. Tudo bem? Aumente esse louvor, já voltamos aí com vocês, amados, já voltamos. És grande, tu fidelidade incomparável, nadie como tu, bendito Dios. Solo decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios.
maravilha, queridos, esse belíssimo hino aí que o Lipe colocou para nós, querido, é a tua fidelidade, como Deus é fiel. E se Deus não fosse fiel, ai de mim, ai de você, ai de nós, viu? Mas tem um outro hino aí que o Lipe vai colocar para vocês, o mais antigo vai matar a saudade, e já voltamos aí com a preciosa palavra. Pode ir lá, Lipe, ele tá baixando ali, é um louvor que eu acho muito bacana, tudo certinho? Amém? Vamos lá, ele está baixando um hino que eu pedi em cima da hora para ele, querido, mas que vai tocar o coração das pessoas, pastor Júlio. Eu creio, pastor. E são hinos um pouco mais antigos, né? E esse que vai rodar agora, eu acho que já é mais anos 70, né? Mas toca a alma, pastor. Meu Deus. Né? O primeiro louvor, Álvaro Tito, 1986. Depois do segundo louvor, Razão da Minha Vida, do Voz a Verdade, 1983. E agora vamos lá, Mateus e Enzi. Isso, confia em Deus. Vamos lá. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e só penares teu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. E agora, no programa Mensagem da Cruz, a mensagem da Palavra de Deus. Muito bem, amados, eu quero chamar a sua preciosa atenção. O momento mais importante desse programa é o momento quando nós abrimos a Bíblia e a gente pode expor a palavra do Senhor. E todas as manhãs o Senhor nos dá uma palavra diretiva, uma palavra contemporânea, uma palavra que nos sustenta, queridos. Eu queria chamar a sua atenção para o tema da palavra desta manhã, queridos. Geração que não conhece a Deus. É até um pouco triste quando eu citei esse tema. Fiquei até um pouco triste. Geração que não conhece a Deus. Eu quero tomar por base o livro de Juízes, Juízes capítulo 2, o versículo 7. E eu vou ler, amados, até o versículo de número 15, um pouquinho extenso, mas eu quero a sua preciosa atenção. Nos diz assim a palavra: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel.
Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada, presta atenção nisso, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Verso 15: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Pastor Júlio, amados, só a leitura por si só, ela nos dá para nós uma amplitude, eu diria, do texto que nós acabamos de ler. E Josué, sucessor de Moisés, ele caminhou anos ao lado de Moisés. Josué, ele viu toda a rebelião de Datã, Abirão e Coré contra Moisés, mas ele não posicionou. Josué, ele viu, amados irmãos, toda, eu diria, a rebelião do próprio Araão e Miriam, que acabou depois Miriam ficando leprosa, mas ele não tomou partido. Em outras palavras, o próprio Deus disse a Moisés: Josué não se aparta da tenda. Em outro texto, o Senhor diz assim: põe sua mão sobre Josué, o teu sucessor, ou que seja, o teu servidor. E aí termina-se os dias de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 31, que ele coloca as mãos sobre Josué e diz o texto sagrado: e todo Israel deu ouvidos a Josué. O que é isso que nós vemos aqui, amado irmão? É alguém que anda ao lado de um líder, claro, esse líder que está na direção do Senhor, e alguém que está do lado, ele resolve então obedecer. Ele resolve então se sujeitar e se submeter. Então, amados irmãos, esse Josué, mais tarde ele veio a falecer, pastor Júlio. Ele veio a falecer. E quando Josué falece, então, levantou-se uma outra geração sem experiência. Uma geração que não conhecia o Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero chamar a sua atenção porque, amados, os dias que nós estamos vivendo, será que de fato essa geração conhece o Senhor? O que é conhecer a Deus? Será que essa geração que nós temos hoje, e a minha preocupação é essa, pastor Júlio, se eu e você aqui nessa igreja que Deus colocou e confiou nas nossas mãos, pastor, se nós não nos preocuparmos em preparar os nossos jovens, que é a próxima geração, nós corremos o risco de ter um fracasso, pastor. Nós corremos um risco de ter deixado aí, né, sem a nossa posteridade conhecer o Senhor. Nós podemos ver que Josué, como o senhor disse aqui na introdução, ele praticamente andou os 40 anos no deserto ao lado de Moisés. Haja visto que Moisés ficou 40 anos, nasceu no Egito. Aos 40 anos ele foge para o deserto. Aos 80 anos ele volta para o Egito, então, para começar a libertação do povo, e aí mais 40 anos até a passagem da liderança para Josué. Então são 40 anos de Josué
ao lado de Moisés, sendo ali também, além de estar vendo e presenciando tudo que Deus fazia no meio do povo, através da liderança de Moisés, também o Senhor forjando Josué para assumir a liderança pós-morte de Moisés. Moisés, então, diz a palavra, o Senhor dizendo a Josué, Josué, Moisés, o meu servo agora é morto. Assume tudo, tu e esse povo, então, entra na terra prometida. E aí vem aquilo que Deus fez através das mãos de Josué. E quando Josué morre, pastor Wilson, então o povo de Israel fica meio perdido, meio atabalhoado, meio sem direção. O povo de Israel fica sem liderança. Até quando você vai ler o livro de Juízes, você vai ver que aparece um libertador. E aí, quando esse libertador morre, eles esquecem do Senhor Jesus Cristo, eles acabam deixando os caminhos do Senhor, e aí eles são oprimidos novamente por uma nação estrangeira. E é lamentável, porque se nós não ensinarmos as nossas crianças, a palavra do Senhor, o senhor deve ter colocado aí no esboço, diz: ensina o menino o caminho que deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. Eu creio que talvez, pastor Wilson, esse povo não ensinava as suas crianças no caminho do Senhor. É lamentável, queridos, é lamentável quando tem aquele ditado assim, um povo que não tem memória. Um povo que não tem memória, alguém que não faz história por onde ele passa, pastor, ele corre o risco de ser apagado a sua história, apagado a sua memória e cair no esquecimento. Eu vou pedir para o Lipe colocar o versículo 10 para mim, eu quero ler novamente. Olha o que diz o versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração de seus pais. Aí na sequência diz: e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Coisa triste, pastor, quando nós vemos a igreja, ela esquecendo dos princípios que ensinaram os nossos pais. Às vezes acham antiquado, naturalmente que tem coisas que precisam ser mudadas, mas nunca perder o princípio, nunca perder a essência, nunca perder. E essa nova geração que levantou nos dias depois da morte de Josué, uma geração que eles nem lembrava dos feitos, quando Israel atravessou o Mar Vermelho, quando o maná foi dado ao povo de Israel, o próprio Deus alimentando, quando o Jordão foi aberto e tantas outras maravilhas que Deus operou no meio deles. Essa outra geração de que diz aqui o livro de Juízes, eles nem tão pouco lembravam dos feitos do Senhor. O que eu quero dizer para os amados, é coisa triste, pastor. Eu tenho, por exemplo, assim, eu vi o seu pai, quando no ano de 86, eu me converti no distrito de Guaravera, e eu usava um radinho de pilha, eu colocava em cima do parreiral de uva, eu vi o seu pai, né, Monerias, que vive hoje, tá entendendo? Talvez está até ouvindo essa mensagem. Eu vi do saudoso irmão presbítero, irmão Adilson Campos de Souza. E o que dizer do seu pastor, que o pastor Gregório, pastor? Gregório Pepeliasco. Isso. E que diz, saudoso, né? Saudoso. E o que dizer, pastor, do saudoso pastor Ivo Luiz de Souza, meu Deus, da Assembleia de Deus aqui em Londrina. O que dizer de tantos homens de Deus? Como poderemos esquecer, pastor, do que esses homens plantaram, verdadeiras colunas, verdadeiros baluartes, verdadeiras bases da doutrina cristã? Não podemos esquecer jamais, pastor. Não posso esquecer de citar aqui também a minha mãe, né? A sua mãe. O que o Senhor fez através da vida da minha mãe. Quantas coisas, quantas maravilhas, pastor. Minha mãe, que foi líder do Ministério Infantil, líder das crianças, joias preciosas, né, na Assembleia de Deus. Depois a minha mãe também liderou o círculo de oração, e eu via ela, eu a via nas reuniões de oração, também em vários momentos de libertação e cura, as maravilhas que o Senhor fez, as histórias que a mãe contava, e o Vinícius também presenciou por muitos, e muitas das vezes eu via o Vinícius incendiado o coração, pastor, através
dos fatos contados pela minha mãe, né? Nós fomos para a praia há pouco tempo também, e o meu pai estava junto, e o Vinícius ali ouvindo também tantas histórias, quantas coisas, e é isso que nós estamos falando, uma geração que ouve, eu vou usar essa expressão aqui, pastor, o legado, né, espiritual deixado pelos mais velhos, o que nós não vemos aqui nessa passagem de Juízes no capítulo 2, verso 10, né? Uma geração que não conheceu a Deus. Eu fico pensando, eu não estou aqui para emitir juízo de julgamento, mas eu sou um pregador, somos pregadores, e eu fico pensando assim, pastor, eu me converti no ano de 86, eu volto então a 37, 38 anos atrás. Eu vou falar que é verdade, hoje eu me assusto com algumas coisas que são colocadas dentro da igreja. Conforme eu disse, algumas coisas têm que ser mudadas, sim, naturalmente, tem que ser mudado. Mas conforme eu já citei também, a essência jamais, né? O arroz sempre será arroz, o feijão sempre será feijão, mas tem a forma, o tempero, tá entendendo? De você então saber fazer. O que eu quero dizer? Eu me lembro há 20, 30 e poucos anos atrás, quando o pastor Sérgio Kilski, que vive ainda, né? Ele chegava e dizia, olha, o domingo de ceia era às 8 da manhã, nós tínhamos que chegar na igreja, dobrar o joelho, tá entendendo? Buscar a presença de Deus, uma reverência, pastor, vida de oração. O pastor marcava o jejum e dizia, jejum comigo, pelos doentes, pelos enfermos, vida de oração, reverência. Os louvores eram letras bíblicas, querido. Não é como nós vamos muitas vezes hoje é a glorificação do humano, para não dizer a divinização do homem. Antropocentrismo. Isso, então a gente vê às vezes alguns ditos louvores que o homem é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Olha só, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim. Jesus não aparece, ele não aparece, aparece os instrumentos, tá entendendo? Mas não tem a melodia que toca o coração de Deus, naturalmente o coração de quem está na igreja. Então, quando, por mais simples que fosse, um louvor da harpa, do cantor cristão, talvez era um corim, era cantado por uma irmã do coração, por um presbítero, um diácono e até por uma criança, a glória de Deus se manifestava. Não tinha beleza, os banquinhos simples, mas eu estou falando de um evangelho, de uma obra, de uma igreja de 20, 30 anos atrás. Hoje, trouxemos tantas coisas para dentro da igreja e parece muitas vezes que a glória ficou do lado de fora, pastor. Tive a honra, pastor, de viver esse tempo ainda um pouco bem criança, né, bem jovem, viver dentro desse ambiente onde ar-condicionado para nós não existia, né? Era coisa, né, de rico, o ar-condicionado. Os instrumentos bem aquém do que temos hoje, aparelhagem de som também, as próprias edificações a qual nos reuníamos bem mais simples do que temos hoje. Porém, se você ia numa reunião a noite toda, a glória vinha. Se era durante a tarde, com o sol estralando mamona, como dizia a mãe, né? O poder de Deus vinha e nós víamos, pastor, tanto à meia-noite quanto às 3 da tarde, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Como o Senhor disse, e as crianças iam cantar, a glória descia. Os jovens, os adolescentes, que eram todos divididos, né? Crianças, adolescentes, jovem, depois o círculo de oração, depois o coral. Na igreja que eu frequentei tinha a banda também, os instrumentos. Pastor, a glória descia sobre aquela casa, sobre aquele lugar. O irmão simples às vezes ia cantar e quando começava a introdução ali, ou com os instrumentos local, ou talvez com o playback, o poder de Deus descia naquele lugar. E hoje, pastor, parece que, né, com a mordomia, com o conforto que vem, né, as pessoas
elas procuram essas músicas que mais divinizam o homem, né? Os meninos estão até me corrigindo aqui, eu acho que eu falei antropocentrismo, né? É a palavra correta. Então as pessoas, aquelas músicas melancólicas, são emocionais, músicas criadas, músicas para vender, não são músicas que tocam a alma e que mudam o interior do homem, que mudam o homem de dentro para fora. Antes, pastor, nós tínhamos músicas que são músicas reveladas pelo Senhor, músicas inspiradas pelo Espírito Santo. E nós não estamos falando que hoje não tenha, mas nós estamos falando de algo. Olha as músicas que rodamos aqui no começo, Mateus Yenzi, Álvaro Tito, Grupo Voz da Verdade. São músicas que foram lançadas no ano em que o senhor se converteu, pastor Wilson, 1986, anos 80, músicas que tocam a alma e que os irmãos até estão ouvindo em casa aí, que pessoas chegam até chorar ao ouvir esses louvores. Louvores que ainda, pastor Wilson, nós vemos a ação do Espírito Santo na vida dos homens. É preciso atentarmos, irmãos. Eu estava dizendo, se a igreja de 20, 30 anos atrás que eu conheci, ela mudou, e eu fico pensando, o que será daqui mais 10, 15, 20 anos da igreja do Senhor Jesus? Uma geração que não conheceu a Deus, geração que não conheceu a Deus. Por isso que toda vez que eu prego eu falo, será que nós estamos só pregando aqui? A gente quer falar um punhado de palavras e a gente não vê o resultado disso? Nós aqui na igreja estamos aí preparando pelo menos 5 jovens aqui, é o mínimo, tem muito mais, preparando para um compromisso dos dias de amanhã. Porque da forma que as coisas estão indo, amados, a gente corre o risco de as igrejas daqui a pouco não ter mais alguém que é escolhido, que é chamado, ou se é escolhido e chamado, ele corre o risco de perverter. Por quê? Hoje muitos lugares, entendo, irmão, eles querem comparar a igreja como o show de qualquer cantor popular, secular, o sertanejo, como você quer entender. Hoje é o show, é o show gospel. Você está entendendo? Vão me chamar de antiquado. E lamentavelmente é só para faturar. Eu vou falar algo aqui que, olha, eu não digo que um cantor, um músico não receba uma oferta, ele depende, ele precisa, naturalmente, como o pastor tem o seu salário, naturalmente, mas hoje parece em muitos lugares é só para faturar. Então, o que acontece? Muitos púlpitos estão virando palcos de shows em nome de Jesus. Eu acho que a coisa não está correta da forma que está indo. É preciso ter um discernimento. Não tem mais a glória de Deus, tem a glória do homem. Não tem mais a presença de Deus, tem a presença talvez de uma alegria mesclada. Eu sempre digo aqui para os jovens, para os irmãos aqui na igreja, a gente brinca bastante, tem a hora, o momento da comunhão, mas eu me lembro sempre o que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Que Paulo está dizendo? Você tem direito de divertir, de brincar, de comer, de beber, mas que tudo isso tem o respaldo, a aprovação do Senhor. Não é como o mundo, você vai, às vezes eu já fiz isso com uma certa tristeza, acabou de fazer o casamento, aí já soltou a música mundana, né? O bailão como se correu solto e regado com bebidas alcoólicas, né? Não, de maneira alguma, a Bíblia não compactua com isso, amados. Nós não podemos aceitar isso dentro da própria igreja. Eu vou pegar um texto aqui para os amados, você vai ver que coisa rica. O Salmo 78, o versículo 3 a seguir. Presta atenção, eu vou fazer a leitura aqui para você entender, detalhes por detalhe, ó. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Só um pouquinho, baixa o fundo para mim um pouquinho ali. Eu vou ler novamente. Os quais temos ouvido, ó, e sabido.
e nossos pais nos têm contado. Olha aí, vamos em frente. Vou até o verso 7. Não os encobriremos aos seus filhos. Olha lá. Mostrando a geração. Olha que coisa lá, pastor, que ele está dizendo ali. Presta atenção, vocês estão aí. Mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força, olha, e as maravilhas que fez. Vamos lá? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos. Vamos lá? Para que a geração vindoura, olha aí, a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Estou lendo bem devagar para vocês entenderem. Para que pusessem em Deus a sua herança, e se não esquecessem, esperança. Aliás, perdão, para que pusesse em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E agora? Por que o pastor Wilson pede muito atenção na igreja aqui? Eu vou citar novamente, pastor Júlio. Eu não quero abrir minha boca e falar um punhado de coisas, e vai falando, e vai falando, e vai falando, sem que vocês não atentem. Porque a palavra, ela tem que surtir o efeito na nossa obediência, na nossa submissão. Se trabalha aqui, se sabe disso. Às vezes o pastor pede alguma coisa, se alguém diz não, eu disse, o que eu estou ensinando aqui? Para que estamos aqui? Não posso de maneira alguma. Não, a responsabilidade, senão nós vamos criar, sabe o que aqui, pastor? Uma geração descomprometida, uma geração sem uma responsabilidade para com Deus e naturalmente para com o seu próximo e com a igreja. Vira um relaxo. Isso daqui, a casa do Senhor vai virar, uma baderna, sem zelo, sem cuidado, sem reverência. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu não sou perfeccionista, mas nós procuramos ser perfeito. Então nós precisamos, pastor, essa geração, eles têm que saber separar o santo do profano, pastor. Pastor Wilson, nós trabalhamos, o nosso trabalho pastoral, ele não é somente para hoje, ele é para o amanhã. Porque nós preparamos uma igreja para a eternidade. Mas também tem uma frase que eu ouvi de um pastor: viva como se Jesus Cristo fosse voltar daqui a um segundo, mas também faça a sua programação como se Jesus Cristo fosse demorar 100 anos para voltar. Não que nós não temos a esperança, mas entenda bem, queridos, porque se passar, pastor, a nossa geração, se o Senhor Jesus Cristo se Deus cantar a nossa senha e nós partir dessa para melhor, nós termos a nossa sucessão aqui já para andar no mesmo modelo, mas não é o mesmo modelo nosso, é um modelo que o Senhor nos dá através da palavra, com firmeza, com segurança, com esperança, com dedicação, com zelo, com amor, naquilo que o Senhor nos ensinou. Estamos trabalhando sim, para preparar uma igreja para a eternidade, e quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós sabemos que amanhã ou depois, para a glória de Deus, eles vão dizer assim: olha, eu tive uma escola, pastor Wilson nos ensinou assim, pastor Júlio falou isso para nós, meu pai, minha mãe, os obreiros daquela igreja, eles nos ensinaram desta forma, através desta palavra, e nós vamos seguir assim. Queridos, o que nós estamos dizendo aqui? Zelo e princípio da palavra de Deus, tá certo?
Muda-se os anos, muda-se as eras, muda-se as formas, mas nunca se muda a essência. Podemos mudar a estratégia de abordagem do Evangelho, mas nunca vamos perder a essência do Evangelho. Nunca vamos perder princípios, nunca vamos perder a essência daquilo que o Senhor nos deixou. Agora veja bem, amados, vocês estão entendendo aonde Deus está nos levando? Nos dias de Josué, uma geração que não conhecia Deus. Pastor Júlio, eu estou passando, e você também está passando, e todos vão passar. Eu pergunto, eu olho para trás, você tem o seu filho, que é o Vini, estou vendo aqui os jovens que trabalham conosco, eu fico olhando as crianças. Esses dias eu fiquei olhando 3 crianças, enquanto os adultos comiam, eu vi 3 crianças até sentado no piso da quadra, e eu disse para os pais, dá uma olhada, até é o Miguelzinho, é o filho do Pedro. Brincando com a filhinha do Cleito, tá entendendo? Tinha uma outra menininha que estava a primeira vez. Enquanto os jovens falam com os jovens, os senhores de mais idade com mais idade, as irmãs com as irmãs, as crianças falam a linguagem deles. Aí eu falei para aqueles pais, dá uma olhada nessas crianças, já era 10h30 da noite, e nós estávamos aqui na quadra. Olha, encosta e veja a linguagem deles, eles têm uma linguagem. Agora, se vocês acharem que eles, porque são crianças, não estão absorvendo o que eles estão vendo em nós, não são verdades. Eles estão absorvendo tudo. Eles são a próxima geração. O Vini, o Lipe, a Rafaela, os jovens, eles estão vindo atrás de nós. E se nós não zelar dessa geração, com muito respeito, assim como sua mãe partiu, pastor Ivo Luiz partiu, e tantos homens que nós conhecemos partiram, nós também vamos partir. Aí eu pergunto uma coisa, se nós não preparou essa geração com disciplina, com responsabilidade, nós teremos uma turma de artistas no púlpito, um pessoal que não tem compromisso com o Senhor. Não, amados, a igreja foi escolhida para fazer a diferença, nós somos sal, somos luz, nós somos referenciais para essa geração. Ou nós vivemos para a obra, ou apenas vivemos da obra. Vai viver shows, meu amado. A igreja perde o seu referencial, perde a presença. Eu vou pedir para o Lipe colocar para nós, coloca aí Mateus 11, 16 e 17, leia para nós aí, pastor Jô. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem, tocamo-vos flauta, e não dançastes. Tocamo-vos lamentações, e não chorastes. Volta o texto para mim. Eu vou ler novamente para ficar claro, meus amados. Mas a quem assemelharei essa geração? O tema da mensagem é uma geração que não conhecia a Deus. É uma pergunta, Jesus está dizendo. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, onde Jesus foi, e clamam aos seus companheiros, vai observando, e dizem, tocamos os flautas e não dançaste? Cantamos as lamentações e não choraste? Quer dizer, eles estão fora do foco, eles estão fazendo algo, está entendendo? Fora do propósito. Tocamos flauta e não dançaste, é um modelo, se eu posso dizer. Cantamos o lamentação e não choraste. Facilmente a gente coloca um louvor na igreja que não tem nada a ver. A gente canta o que a gente quer, mas não canta o que Deus quer. Olha só, a gente faz o que está dando certo, não o que é certo. Eu pergunto, aonde é que fica Deus? Olha a colocação de Jesus. A terra precisa estar alinhada com os céus. Os jovens precisam estar alinhados com os céus. Agora, o texto de Josué diz que, aliás, de Juízes, uma geração que não conheceu a Deus. Eu vou pedir
caminhando para o final aqui, que o Lipe coloca agora Deuteronômio 29, 29. Leia para nós lá, pastor. As coisas encobertas são para o Senhor. As coisas o quê? Encobertas. Aí. São para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. E aí? Meu Deus. E aí? Eu vou ler novamente, só para vocês entenderem, irmãos, o que está dizendo as coisas encobertas. Veja bem, aquilo que ainda Deus não quis revelar a nós, é para o Senhor. Está com Ele, né? Está com Ele, tudo tranquilo para o nosso Deus. Porém, as reveladas, eu sempre digo que apesar de Deus, em certo sentido, Ele é um Deus de mistério, mas Ele não quer que nós conhecemos como Deus de mistério, mas Ele quer que nós conhecemos a revelação dEle. Porque Deus, pastor Júlio, é um Deus que se revela. Quando o texto diz, eu vou ler novamente aí, Lipe, quando o texto diz que uma geração que não conhecia Deus, não é porque Deus estava escondido, não é porque Deus não queria se manifestar. Era uma geração que não desejou receber a revelação. O que é revelação? Você já tirou uma foto? Já. Antigamente usava aquele negativo, né? Tirava a foto, aquele negativo. Comprava o filme 3x4 lá. Isso, 3x4. E aí saía a foto. Que lá é revelação. Você entendendo? Então, é assim que nós devemos entender o agir de Deus. Ele deseja revelar uma estratégia para o jovem, revelar uma estratégia para a igreja, para tudo quanto vamos fazer. Mas precisava tirar a foto e levar o filme para ser revelado. Para buscar a revelação, precisa ir até Deus. Até Deus. Esse povo aqui de Juízes estava distante de Deus, distante da revelação. É por isso que uma geração que não conhecia Deus. Então, por não conhecer a Deus, então traz qualquer coisa para dentro da igreja. Qualquer coisa. Então o texto diz: nosso Deus será revelado. E são para os nossos filhos, e para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. E eu coloquei: Deus não é Deus de uma nova geração, mas sim da próxima geração. É geracional, porque ele revela lá para nós e para os nossos filhos. Nossos filhos. É geracional, é isso aí. A tua experiência vai ser gerada no Vini e, consequentemente, nos jovens que estão aí com a gente. Posteriormente, o que eles estão aprendendo, isso vai passar para os filhos dele, a próxima geração. Para os nossos netos. Nossos netos. Então, eu tenho. Aí, a minha neta aí. Nathalie. Tá entendendo? Então, a minha geração. O que você acha que eu sinto quando eu vejo os meus netos? O Samuel tá lá com o pastor Adriano. André. Perdão, pastor André. E o Mateus, que é o filho do Adriano, tá lá na Lagoinha, tá lá. A Nathalie tá aqui com a gente. A minha geração, o que seja, eu já estou indo. Eu estava subindo a escada até 60 anos. Estou com 62, estou descendo a escada agora. Como é que tem aquele ditado lá? Você já está dobrando o cabo da Boa Esperança. Então, amados, veja bem. É isso que é preciso que nós entendamos. A gente preocupa com essa geração? Olha o texto. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. É sequencial. Para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Aí eu digo uma coisa: o que você espera de seus filhos? Será que teremos profissionais? Eu não estou me referindo só ao chamado pastoral, missionário, mas será que nós teremos filhos, eu diria, professores, comerciantes? Teremos filhos, eu diria, médicos,
que junto às suas profissões, naturalmente, eles vão desenvolver também o cristianismo. Então nossos filhos foram escolhidos para serem profetas. Nossos filhos foram escolhidos para dar sequência ao ministério apostólico, ao ministério profético, ao ministério da palavra. Olha aqui o tema da mensagem: uma geração que não conhecia a Deus. Do jeito que as coisas estão indo, meu Deus do céu, daqui 10, 20 anos, o que será da igreja? E para finalizar, olha o que Isaías diz no capítulo 1, o versículo 13. Olha o que diz ali. Vou ler aqui. Não tragais mais ofertas de balde em vão. Incenso, que é oração, incenso para mim é abominação. E também as festas da lua nova e o sábado, e a convocação, atenta para isso, e as convocações das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Olha o que diz aqui. Olha o que ele está dizendo. Eu não consigo ouvir o ajuntamento do culto de vocês. A convocação das congregações, as reuniões, as atividades que vocês colocam, ele está dizendo, não posso suportar. Tem iniquidade pelo meio, e nem mesmo o vosso ajuntamento solene, eu não posso. Agora coloca para mim, Amós, para nós estar aqui encerrando, Amós capítulo 5, verso 21 e 23. Aborreço, ó Deus falando, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, que é os cultos, não me dão nenhum prazer. Ao verso seguinte, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. E aí, Deus está ouvindo os nossos louvores, as pregações que nós estamos fazendo, os nossos ajuntamentos Deus está recebendo? Se não há reverência, se não há temor, se não há zelo da doutrina, do compromisso, o que nós vamos deixar para os nossos jovens? O que nós vamos deixar para os nossos netos? Fique com essa palavra, queridos. Fique com essa palavra. Coloca aí Romanos 12, 1 e 2, muito conhecido dos amados. Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz assim, eu imploro, eu suplico, por favor, volte para mim. A palavra roga é isso aí. Por favor, volte a sua atenção. Ei, volta a atenção. Eu rogo para os romanos, tá? A carta que ele escreveu para Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, ele está falando com a igreja, pela compaixão de Deus. Pelo amor de Deus, romanos. Paulo está dizendo isso, né? E ele diz que apresentei os vossos corpos, o corpo físico, em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Não é as músicas mundanas, o nudismo, a promiscuidade, as letras profanas que está invadindo até os púlpitos. Foge do pecado. Isso, que apresentei vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, é o culto da inteligência, é o culto com entendimento, é o culto com conhecimento da vontade de Deus. O versículo 2 nos diz aquele texto bem conhecido: e não vos conformeis com este mundo. Esse mundo aqui está dizendo essa geração, pastor. E o texto, o tema da mensagem é uma geração que não conheceu a Deus. E não vos conformeis com esta geração, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, consciência transformada. Porque a mudança de fora, primeiro é dentro. Todo reflexo que você vê de morte no mundo aqui fora, é os corações desencontrados dentro de casa. As pessoas não conseguem viver bem dentro de casa, eles manifestam nas ruas, nas drogas, na prostituição, nos assassinatos. Você está vendo aí crianças sendo mortas? É porque alguém morreu dentro de casa. Não teve princípio de educação, não teve princípio da palavra. Então, o que a televisão mostra para o lado de fora, ali, é o que está acontecendo dentro de casa.
corações que não foram transformados. Então diz o texto: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra entendimento está acima de conhecimento, está no nosso psique, está no nosso consciente, está no nosso subconsciente, e digo mais, entendimento espiritual, porque a ciência vai até no consciente, a psicologia vai até talvez no subconsciente, está entendendo? Mas a revelação vai no coração de Deus, pela renovação do vosso entendimento, para que, olha lá, ele usa a expressão de um alimento, o que seja, como se estivesse provando um alimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, eu erro quando eu não aplico a palavra. Eu erro. Você vai pedir a comida num restaurante, se eu for comer num restaurante alemão, eu não sei o que eu como. Eu não conheço comida alemã. Se eu ver o arroz, tudo bem, eu quero arroz, mas não conheço outra comida, o que eu vou fazer? Vai comer no restaurante japonês, você só vai comer folha. Como é que é? São mais o que lá? São mais o que? Quemão e assim por diante. Então veja bem. Dá para começar a mensagem daqui, hein, pastor? Então, para nós encerrarmos aqui, o que você está dando para essa geração? O que os nossos jovens estão ensinando nos nossos púlpitos? Pastor, então, o que é lamentável é que nós podemos estar dentro da igreja, estar longe da revelação de Deus, porque a palavra do Senhor diz o que vive em espírito, o que anda em espírito, viva em espírito, né? Ou vice-versa. Enfim, se nós não estivermos andando em espírito, nós não vamos ter a revelação, pastor. E é muito fácil nós querermos passar na frente de Deus no que diz respeito à condução da igreja e na preparação dos nossos jovens, né, para assumir o nosso lugar mais à frente. E aí o que nós vemos? Nós vemos uma igreja cheia de entretenimento, cheio de pessoas. Desculpe, nós não queremos fazer juízo de valor, mas nós estamos apontando para o que a Bíblia nos revela e o que a Bíblia nos alerta. É fácil, pastor, nós termos a igreja lotada de pessoas distante do Senhor Jesus Cristo, distante da revelação do Senhor, distante de Deus. Pode estar cantando canções que satisfazem os seus gostos, mas não é a canção que o Senhor pediu. Nós estamos produzindo música no meio dos nossos grupos, mas não estamos produzindo adoração que louva o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos produzindo um monte de coisa dentro da igreja que é entretenimento e não glorifica a Deus. Facilmente nós podemos estar aí como a geração de juízes, longe da presença de Deus. E pastor, o que acontecia? Dentro dos 13 juízes, Deus levantava o libertador, libertava aquele povo, e ele conduzia o povo até uma altura. Ele falecia, o povo voltava a levantar aos altares de adoração. Será, pastor Wilson? Pastor Wilson, olha como é sério isso. Será que a partir da sua partida, da nossa partida, o Vinícius e a Nathalie e o restante do povo não vai levantar um altar aqui na igreja? Eu creio que não, né? Que não. Amados, nós estamos chegando aqui ao final dessa mensagem. Eu espero que você passe para outras pessoas. Eu acho que esse canal aqui, do nosso jeito simples, como na igreja, pastor Júlio, a gente sempre está ensinando. Vocês que ficam próximos da gente, o pastor Wilson sempre ensinando. E, conforme disse a vocês, eu estou passando, já não estarei mais aqui talvez. Deus pode me levar, ou eu posso, a minha canseira vai tomando conta, porque eu já sinto bastante isso. São quase 36 anos trabalhando ininterruptamente, então a canseira vem. Essa noite fiquei olhando, né? Cheguei em casa, a Vera estava dormindo. Depois acordei de madrugada e eu fiquei pensando como ela está cansada, né? A avó vai para 60 anos já, não parece, né? Os embates da vida. Mas a verdade é que nós olhamos para trás e vemos uma geração que vem estar com a gente, que vem seguir o que nós temos ensinado.
Eu quero dizer a você pai, a você mãe, pense nos seus filhos, pense na próxima geração, pense, não passe por esse mundo, né, sem que você deixe a sua história. Parte de um hino, eu volto orando para todos vocês. Tudo bem? Vamos lá, Lipe? Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do teu Espírito. Encher o vaso é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha feridas, eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Prepare o seu coração. Ligue em Deus os seus pensamentos. É momento de oração. Sonda, ó Deus, o meu coração. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui mais uma vez. Pai, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, meu Pai. O Senhor nunca deixou faltar a sua graça sobre as nossas vidas. Me ajuda, Pai. Ajuda o pastor Júlio. Ajuda os demais, Senhor. Nós não podemos fazer nada se o Senhor, meu Pai, não estiver conosco. Ó Deus, a minha alma, às vezes ele chora, e meu coração, ele chora deixando essas mensagens, Pai. Eu peço que quem ouvir esta mensagem, eles possam ser edificados, eles possam ser fortalecidos. Abençoa a Tua igreja, meu Pai. Cuida, meu Pai, das nossas crianças, dos nossos jovens. Cuida, meu Pai, dos nossos irmãos, as nossas irmãs. Pai amado, alcance os enfermos, doentes, Senhor, e conduz a Tua igreja debaixo das Tuas preciosas mãos. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos no nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, final de programa, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho de sintonia, de compartilhamento com a gente. Que Deus abençoe. Sua despedida, pastor. Um ótimo final de semana a todos. Não esqueçam, hoje 22 horas, programa Ligados no Céu. Maravilha. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você ouviu
Mensagem da Cruz, que vai ao ar de segunda a sexta-feira nesta emissora, às 10 horas da manhã. Obrigado por sua audiência. E lembre-se, Jesus em breve virá. Ele virá a esse mundo de novo. Ele virá. Brevemente toda luta terá fim, e este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Pensou em segurança? Carlos System é a solução. Instalação de alarmes, cercas elétricas, concertinas, portão eletrônico, câmeras de monitoramento, interfones e muito mais. Tenha em sua empresa ou residência um serviço de qualidade e um preço que cabe no seu bolso. Informações, ligue ou nos chame no WhatsApp 43 984927796. Rua Tamarino 287, bairro Laranjeiras, Londrina, Paraná. Carlos System, garantia e tranquilidade para o seu patrimônio. Bateu aquela fome! A Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto é o lugar certo. Com um cardápio variado todos os dias. É uma delícia! Venha já saborear as delícias do Feijão no Ponto. Ou se preferir, peça pelo delivery. Telefone 43 3327 9300 ou no WhatsApp 43 99110 4550. Marmitaria e Restaurante Feijão no Ponto. Comida caseira é aqui. Avenida José de Lima Castro, número 38, Jardim Nova Olinda, Londrina.